Dentro da campanha Novembro Azul, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Manhumirim, nós vamos conversar hoje com o médico urologista Dr. Robson da Silveira. E ele vai nos falar a respeito da importância da prevenção do câncer de próstata. Dr. Robson, primeiramente, o que é a próstata e como se prevenir contra o câncer? A próstata é uma glândula que ela está anatomicamente ali abaixo da bexiga, né? E a uretra, ela faz parte, né, da próstata, chamada uretra prostática. E a próstata, ela tem uma função, né, na questão do sistema reprodutor, ela onde tem os ductos onde passam o líquido seminal e produz também uma parte do líquido seminal. E uma glândula que também ajuda no controle do fluxo urinário do homem. Quais os principais sintomas do câncer de próstata? O câncer de próstata, nós temos que dividir, né? Se você tem um câncer de próstata de fase inicial, o homem praticamente não sente nenhum sintoma urinário, não sente dificuldade para urinar e nem sente dor. Se ele está numa fase avançada, média ou avançada, ele já pode ter uma queixa urinária, que seria uma queixa de dificuldade para urinar, esforço para urinar. Ele pode ter também, à noite, levantar 2 ou 3 vezes, ou até mais vezes à noite. Então, por isso que o câncer de próstata, ele é uma doença, na maioria das vezes, silenciosa. E por isso que há necessidade importante do homem ter esse cuidado de prevenção. Se ele tiver de diagnosticar, ele vai conseguir fazer o diagnóstico no princípio da doença, que é quando, às vezes, ela não dá sintoma. Quais os fatores de risco, doutor? Quais aquelas pessoas que estão mais propícias a desenvolver a doença? Os fatores de risco nós dividimos em 3, basicamente, né? O homem, quando ele tem história familiar, ele teve um parente consanguíneo perto, o pai, ou tio, ou irmão, ou avô, ele é um fator de risco, porque tem esse fator hereditário. A obesidade, ela também é um fator de risco para o câncer de próstata. E a raça negra também é um fator de risco para o câncer de próstata. Doutor, por que é importante os exames e principalmente o toque retal? Eu conversava inclusive com o senhor em off antes e a gente conversava a respeito da pessoa, eu fiz o PSA, não deu nada, aí não precisa fazer o toque retal. Não é bem assim, né? Justamente. O homem, ele tem, às vezes, na avaliação dele, a gente chama de screening, né? Que é onde nós pesquisamos e avaliamos esses riscos. O PSA, é chamado antígeno específico da próstata, é um exame que é colhido no sangue, né? E ele vai mostrar, à medida que ele vai aumentando o número dele, ele vai indicar ser um dos indicadores para uma possibilidade da pessoa estar desenvolvendo câncer de próstata. Mas não só o PSA. O exame de toque ele é importante porque, mesmo se o PSA estiver normal, as pessoas elas têm o risco de ter um câncer de próstata com PSA dentro do limite normal. Então, o toque é um exame físico. Esse exame físico é um exame que não tem custo, né? Agregado ao sistema de saúde. É um exame que depende do examinador, do médico, urologista e do paciente. E no exame físico, você vai ver se ele tem nódulo, se a próstata está endurecida. Então, quando você tem um exame físico, que ele não depende de nenhuma tecnologia, somente do conhecimento médico, você tem que aproveitar e usar esse exame. Então, o toque hoje ele não é descartado, né? Ele não vai ser tão cedo descartado, porque juntamente com o PSA, ele direciona a condução desse paciente, se ele é suspeito ou não de ter um câncer de próstata. Existe muito preconceito, receio. Como enfrentar isso, doutor? Hoje, as informações, no tempo que nós vivemos, né, elas realmente melhorou um pouco, mas o homem ainda tem um certo preconceito com esse exame. Hoje, a maioria dos pacientes que vem fazer um exame de próstata, o homem vem, ele é trazido ao consultório, ao ambulatório, por uma familiar, ou por a esposa, ou por um filho,
ou ele vem porque teve um amigo que teve um câncer de próstata, teve um conhecido, um vizinho, e aquilo às vezes desperta e às vezes bota até um certo medo. Então, espontaneamente, ainda nós temos esse preconceito, essa dificuldade do homem vir fazer o exame do toque. Só que, como eu disse, os meios de comunicação, né, as redes sociais, as informações, elas estão chegando cada vez mais e o homem está sendo quebrado esse preconceito. Existe uma situação no homem que a gente fala sobre a saúde do homem. O homem, ele é ainda como ele sente o provedor, é aquele que trabalha, que traz sustento para casa. E muitas vezes o homem, por essa cultura, essa característica que ele tem de ser o provedor, de ser às vezes aquele que ele tem que cuidar da casa, prover todas as coisas, e às vezes ele se esquece dele. Mas é a cultura do homem, né? Desse sentimento que ele acha que ele não vai ter algum problema, alguma doença. Então isso muitas vezes impede. Não é nem o exame de toque em si, mas é mais esse preconceito, essa cultura que o homem carrega com ele, de ser o provedor. E muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, o homem ele tem que lembrar que ele é o provedor, e se ele ficar doente, ou se ele desenvolver uma determinada doença dessa, que colocar ele na cama, impossibilidade de trabalhar, toda a família vai sofrer com a falta dele. Então, ele tem que saber que ele é o principal patrimônio que ele tem, que é o corpo dele, a sua saúde, a sua mente, né? Então, isso ele tem que mudar, para ele saber que ele precisa cuidar dele, para ele poder cuidar da sua família e da sua prole. Doutor, a partir de que idade já é indicado que se faça exames preventivos? É preconizado hoje, né, a partir dos 40 anos, o homem pode fazer o exame de sangue, o PSA. A partir dos 45 anos, se ele tem algum fator de risco, como eu já disse, obesidade, raça negra ou algum familiar com câncer de próstata, além do PSA, ele já deve iniciar a fazer o exame de toque. E se ele não tem nenhum fator de risco, ele pode fazer o PSA estando dentro do normal, né, até os 50 anos. A partir dos 50, ele pode fazer o exame do toque. Ele deve fazer o exame do toque, que já é mandatório. Esse é o protocolo preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia. A pessoa que fez, detectou, está com câncer, quais as chances de cura hoje, doutor? A chance de cura hoje ela vai depender da fase que está o câncer de próstata, né? Para você ter ideia, a cada 7 minutos no Brasil é diagnosticado um câncer de próstata. A cada 40 minutos, um paciente morre de câncer de próstata. O que nós queremos dizer com isso? Esses pacientes que morrem de câncer de próstata são aqueles pacientes que já chegam numa fase avançada. Uma fase avançada que ela já ultrapassou a próstata, a cápsula, já invadiu órgãos vizinhos, já deu metástase. Esses pacientes que têm o grande risco de vir a óbito com câncer de próstata. Agora, se você faz o preventivo e você tem um câncer de próstata e ele é fase inicial, o homem tem mais de 90% de chance de curar o câncer de próstata. Doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse a respeito da importância dessa campanha Novembro Azul, né? A Secretaria Municipal de Saúde de Manhumirim desenvolvendo aí a campanha, visando aí orientar as pessoas. Qual a importância dessa campanha e o que dizer a essas pessoas a respeito deste trabalho de prevenção? A importância desse programa que existe, né, já há alguns anos, da Sociedade Brasileira de Urologia, de colocar, né, Novembro Azul, é um alerta, né, para o homem, para essa população masculina, de cuidar da saúde. Porque o câncer de próstata ele é um problema de saúde pública. Ele, na verdade, hoje é o segundo câncer que mais mata o homem, né? E geralmente ele pega a partir dos 50 anos, onde o homem ainda está em trabalho, em sua vida produtiva, ativa, está preparando até para aposentar. Às vezes desenvolve uma doença dessa e às vezes limita a vida dele ou deixa ele, né, uma sequela, às vezes permanente, para o resto da vida. Então esse Novembro Azul, como ali a Prefeitura de Manhumirim, o prefeito Serginho, o secretário de Saúde, o Hugo, eles promoveram esse ambulatório para cuidar e direcionar a população ali de Manhumirim para poder ter acesso a esse tratamento, a esse processo.
O câncer de próstata, ele, né, no mundo inteiro, ele é visto, né, realmente como um grande vilão para a saúde do homem. Então, esses programas de prevenção, eles são disseminados no Brasil, né, especificamente o Novembro Azul. Para quê? Para que você possa aumentar a longevidade do homem. Como é um câncer que ele é curado, ele é curável, então mais de 90% você tem uma grande chance de livrar a população masculina dessa doença. Então, eu achei muito importante a prefeitura se posicionar diante disso, que é um problema de saúde pública, e eu falo assim, que eles estão de parabéns nesse empenho, né, de realizar esse trabalho. Dr. Robson, muito obrigado por nos receber aqui no seu consultório em Manhuaçu, falando a respeito deste tema tão importante. Agradeço aqui em nome da Prefeitura Municipal de Manhumirim, do prefeito Serginho, do vice-tristão, do secretário Hugo Lopes. Muito obrigado por esses esclarecimentos. Muito obrigado também em nome da Rádio Manhumirim, que vai reproduzir aí essa entrevista. Obrigado aí pela atenção. É eu que agradeço, viu? Pela oportunidade que vocês me deram, de a gente poder passar aqui alguns minutos essas informações que eu acho que são cruciais, né, para que a população possa entender. E eu quero lembrar que, geralmente, o homem é levado para o médico pela esposa ou pela filha. Geralmente são as mulheres que levam o homem para fazer esse tratamento. Eu agradeço pela oportunidade e fico feliz de estar sendo parte desse trabalho.